Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Hoje nós vamos falar sobre o que, doutor Egnaldo? Pastor Elber, estamos trazendo alguns temas que falamos no auge da pandemia, né? Por último, nós falamos sobre a arte de recomeçar quando tudo vai bem. E agora nós vamos, hoje e na próxima semana, falar sobre, comentar, trazer à tona sobre a arte de recomeçar, tratando as feridas emocionais causadas pela rejeição, solidão, culpa, perdas e traumas. Ou seja, na música, lá nós fizemos em 2 etapas, vamos fazer novamente hoje e semana que vem, né? E na música a gente fala do popurrí, vamos juntando os temas ali, as músicas. Então nós vamos juntar algumas temáticas aqui e hoje a gente vai até onde for possível, né? Que daqui a pouco a gente tem trabalho à tarde também secular, né? Então vamos aproveitar. E os nossos amigos que tem aí, como o pastor falou há pouco, né? Os nossos colaboradores podem mandar sua pergunta aí pelo WhatsApp. Seu nome não vai ser falado, pode ficar tranquilo, né? E a gente vai também trazendo suas colaborações, vão ser muito importantes para nós. E aí vamos pensar, porque também a época, pastor, era uma época em que a gente estava vivendo e saindo daquele momento de estar no isolamento social, né? Epidêmico. Então, assim, não sei se já acabou a epidemia, porque não foi dito. Ainda vamos convivendo com Covid, sintomas e vemos as sequelas que surgiram, que ficaram, né? Então a ideia é trabalhar, mas essas temáticas, pastor, quando a gente começa a pensar nelas, elas já eram trabalhadas há muito tempo. Então a gente só está trazendo algo que ficou acentuado por causa do isolamento social. Sim, muito bem. Então nós vamos, como o pastor Egnaldo já acabou de falar aí, que para você que quer participar, né, quiser mandar a tua pergunta anônima, né, você vai mandar a tua pergunta normal, claro que a gente vai aparecer aqui o teu perfil, mas a gente não vai estar identificando ninguém, tá? Então você manda aí a tua perguntinha dentro daquilo que ele vai estar ministrando e vai estar e a gente vai estar ele vai estar respondendo a tua pergunta. Então fique tranquilo que a gente não vai estar divulgando o nome de ninguém. 11 9 3003 0316, esse é o nosso WhatsApp, 11 9 3003 0316, para você fazer aí a tua pergunta. Vamos lá então, doutor Egnaldo, então devolvo a palavra para que o senhor já faça a introdução ao assunto. Então, pastor Elber, uma das coisas que a gente vai observando e a gente vem recebendo também quando você está no setting terapêutico, são sintomas que são apresentados de traumas, de circunstâncias que a pessoa que chega ali está em sofrimento e ela acaba trazendo à tona. A gente vai observar. Primeiro que a pessoa já passou e a gente sempre vai dando aquela orientação, né? Geralmente ela está tendo algum sintoma, ela está vivendo aquele sofrimento, vai para o organismo começa a sentir, né, fisiologicamente aquela angústia, aquela tristeza, e ela vai fazer o exame clínico e chega lá com o médico, seja ele o especialista ou o clínico geral, e percebe indícios de sofrimento emocional, sofrimento psicológico, e aí ele encaminha essa pessoa e fala para ela, encaminha para o psiquiatra, muitas vezes aquele primeiro momento, e outros vão continuar sendo medicados, acompanhados pelo psiquiatra. E lembrando, o psiquiatra, ele passa a medicação, ele atende, ele acolhe, ele ouve, ele olha qual é os sintomas, né? A gente tem que falar aqui do manual de diagnóstico, né? O CID-10, e a partir daí ele vai trazer uma medicação e ajustar a medicação para aquela pessoa mediante aquele sintoma que está em sofrimento emocional. Juntamente com isso, ele pede e a gente é encaminhado para que vá a um terapeuta, a um psicólogo, para poder começar a falar sobre isso. Então, trazendo só um pouco e relembrando aos nossos ouvintes, irmãos aí, do seu conceito religioso, da onde você está, é que sofrimento emocional, em algum momento nós podemos passar.
E aí o psicólogo ele está ali para poder te ajudar, trazer a você aquele momento de que você possa refletir e avaliar o que te levou àquele momento de sofrimento emocional em que você precisa estar falando sobre ele, em que você precisa trabalhar isso, que às vezes você não tem pessoas que não conseguem colocar para fora. O psiquiatra, por sua vez, ele vem com uma grande ajuda, porque em muitos casos um nível tão alto de sofrimento que essa pessoa precisa passar pela medicação, precisa passar para estabilizar ou dar continuidade para sair daquele momento depressivo, angústia, ansiedade, né? E aí é onde o psiquiatra vai passar a medicação e a gente acaba trabalhando juntos para ajudar essa pessoa que está vivendo em sofrimento, sendo este sofrimento um sofrimento emocional. E aí, pensando no tema rejeição, primeiramente, a gente vai falar rejeição, solidão, culpa, perdas e traumas. Então, pensando na questão da rejeição, o que se observa na pessoa que vivencia isso, né? É que ela passa por algum tempo de sofrimento em que isso vai associando ao abandono, fracasso, privação emocional, e aí ela começa a sofrer por isso. Quem que no serviço às vezes está dando o seu melhor e de repente um outro lá, seja por qual circunstância, ela consegue conquistar aquilo que aquela pessoa no momento não conseguiu, e ela vai sentir, a gente fala também, que é uma palavra que eu vou citar aqui, a gente fala que às vezes a pessoa entra numa síndrome persecutória. Ela acha que as pessoas estão perseguindo, que não dão a oportunidade para ela, seja por questão de cor, raça, seja o que for, ela vai colocar na mente que o outro está rejeitando ela naquela situação. E isso são sentimentos que trazem dor emocional. Então, quando você vai buscar no dicionário lá, e aí você pode pesquisar aí no dicionário online, né, o significado de rejeição é a ação ou efeito de rejeitar ou demonstrar repúdio, na gramática. E usa-se com as seguintes preposições de ou a, que é a rejeição ao consumismo, rejeição da sociedade que consome exageradamente. Aí vem na medicina a reação que acontece quando os anticorpos ou o sistema imunológico atacam os órgãos ou tecidos transplantados, isso da forma técnica. Mas agora existe a questão da psicologia, né, os sentimentos, e é aquela pessoa que às vezes em algum momento passa por isso. Quando estava pensando novamente sobre esse tema, que não é novo, né, eu pensava que a gente passa por alguns momentos de... hoje eu creio que tem se falado sobre a questão de adoção, né? E aí você vai em alguns lares de acolhimento de menores e você encontra pessoas, por exemplo, que está chegando à idade, chegando próximo aos seus 17 para 18 anos, que vai sair daquele acolhimento e não foram adotados. Ou seja, ela, se não for trabalhada ali naquele local e bem trabalhado, ela já vai nutrir dentro de você um sentimento de uma rejeição parental e uma rejeição que ninguém me quer levar como o seu parente ali, ninguém quis me adotar. Olha só como que vai mexendo, e pode assim, essa pessoa que viveu ali dar uma volta por cima e mudar a sua história e trabalhar bem e conseguir dar conta, porque ali eles são cuidados também, passam por orientações psicológicas, toda aquela questão que ele ali está sendo acolhido. Mas o local, às vezes, a pessoa acaba se sentindo, trazendo para si aquela questão, ninguém me quer. E isso pode trazer uma dor que vai carregar ao longo da sua história, né? E como lidar com isso? Então a pessoa, por isso que diz que ela passa por algum tempo de sofrimento com o sentimento de rejeição, seja qual for essa questão. E às vezes a pessoa está buscando a aprovação do outro, buscando a aprovação dos pais, buscando a aprovação no trabalho, buscando a aprovação na escola, e aí com isso vai se juntando muitas coisas em que ela não consegue dar conta de falar assim, olha, e aí é onde no setting terapêutico a gente vai conversando até que ela consiga falar, eu me sinto rejeitado. Agora, quais são esses sintomas? Como nós vamos trabalhar? O que é preciso? E ela conseguir verbalizar e ver que em meio a tantas circunstâncias ruins, existe aqueles momentos que ela conseguiu lutar, conseguiu
ser reconhecida e ela só não está percebendo que isso está acontecendo, pastor. Muito bem. O senhor consegue já assim identificar, podemos dizer, as principais causas, doutor Aguinaldo, que uma pessoa chega a esse tipo de sofrimento? A rejeição, como eu disse aqui, de causas, né, ou sintomas, a gente observa, por exemplo, vamos pensar começando de dentro de casa primeiro, né? Dentro de casa, numa família que tem muitos filhos, né? Que hoje não se vê muito isso, né? Nós vemos aqueles que nós sabemos da nossa geração, um pouco antes, que a família eram 10, né? E os pais ali cuidavam de todos da mesma forma, mas cada pessoa é uma pessoa em particular, tem os seus sentimentos. E muitas vezes surge aquela brincadeira, né, de que fulano é o queridinho do papai, fulano é a queridinha da mamãe, né? E naquele momento da brincadeira eu preciso estar atento quando mais numa certa idade, ou seja, na própria infância e adolescência, quando essa palavra vem no setting terapêutico, na escola, por exemplo, né? Quantos professores, pedagogos, o orientador pedagógico, ele percebe que a criança não está desenvolvendo ali e ela pede o auxílio, pede a orientação para que encaminhe chama os pais, encaminhe para uma orientação psicológica para saber. E muitas vezes a questão que está acontecendo ali é que aquela criança ou aquele adulto, ele está vivendo aquele momento de se achar rejeitado, né? Aí quando ele vai falar sobre isso, o outro vai falar, não está acontecendo isso. Mas ele percebeu ali em algum momento que ele não teve algo que ele queria ou que não foi possível, mas não conseguiu avaliar quais eram as circunstâncias daquele momento. Mas o outro, por sua vez, teve condições. Mas as circunstâncias da família foram momentos diferentes. E aí eu preciso definir assim, qual é o sentimento, o que eu estou dizendo que é porque eu não consegui ganhar aquilo que eu gostaria, né? Então eu estou me sentindo abandonado por esse momento, né? A gente via assim, quantos filhos, e ainda hoje a gente encontra, pastor Elber, que pessoas por causa, ou seja, do trabalho, famílias ou por causa do trabalho, ou por causa de uma questão social, os filhos são criados com os avós, são criados com outras pessoas. E uns se identificam muito bem, mas perde aquele vínculo com o seu progenitor, porque ele vai se sentindo mais acolhido pelo avó, pelo familiar, daquele por causa das circunstâncias. Em algum momento, na pergunta, ele pode se achar, fui criado pela minha avó, fui criado por um tio, porque minha mãe não quis me criar, meu pai não quis estar comigo. Então ele se sente rejeitado. E essa palavra rejeição, ela pode ir pegando dali vários outros contextos, né? Como eu disse no trabalho, por exemplo, por que eu não consigo alcançar? Você vai ter que avaliar várias circunstâncias, né? Quais são as circunstâncias? Desde a sua capacitação no trabalho, no estudo em que você buscou para conquistar aquela área, até as questões sociais que envolvem aquela empresa ou não. Então, em algum momento desses ali, a falta de conquistar, ela vai trazer algumas consequências, e a maior delas é a questão dessa emocional. É a questão emocional quando ela associa esses exemplos, né? Desde o abandono, desde a falta do fracasso. Eu tentei e não consegui, a questão de não ser acolhido socialmente em algumas circunstâncias, e nós somos diferentes. Todo ser humano é diferente, temos questões em comuns. Tem pessoas que gostam de futebol e vão discutir, vão brincar, vão trabalhar sobre isso, vão falar, mas tem outros que vão chegar. Eu, por exemplo, não entendo muito de futebol. Então, se tiver um grupo conversando, eu vou estar ali quietinho, ouvindo. Sinal que eu estou sendo rejeitado? Não, é que eu não sei o assunto, eu não acompanho, eu não vou dar conta. Mas eu preciso entender isso, que naquele momento eu não vou ter o acesso à palavra naquele grupo por aquele assunto. Isso significa que eu estou sendo rejeitado? Não, mas eu posso me sentir rejeitado porque eu não me aprimorei nesta área.
Agora, o que aconteceu para eu não ter me aprimorado? É porque eu não gosto de futebol ou porque na minha história eu precisei fazer outras escolhas, né, que foram mais relevantes e importantes. E aí o que a gente traz no setting terapêutico é que a pessoa que está vivendo aquela dor emocional possa avaliar da onde ela vem, de qual motivo, se tem realmente um fundo e uma razão e o que ele vai fazer com aquilo, a partir desse momento, ou se é uma questão persecutória, se é uma questão de delírio dele que está acontecendo, ou se é uma questão de que é aquela pessoa que teve tudo na infância e quando chega nunca teve um não, mas no dia que ela se depara com um não, que é uma outra dificuldade que a gente encontra, que é aqueles que ainda não aprenderam a lidar com a frustração, que é a questão do não. Olha, não é possível neste momento. Então, fica aprendendo a lidar, e aí ele vai jogar isso que ninguém me quer, ninguém me ama, eles dão para o outro, mas não dão para mim, eu estou sendo rejeitado. E a dor emocional surge ali, pastor. Bom, mas são 10 horas e 33 minutinhos em Brasília, 10h33 na nossa capital. Se você quiser mandar aí a tua participação, né, a tua perguntinha, 11 9 3003 0316. Como a gente falou, não vai estar identificando ninguém, né, que mandar aí pergunta, porque normalmente são perguntas, às vezes, sobre a própria vida da pessoa, né? Então, claro, a gente não vai estar aqui, não está aqui para constranger, enfim. Então, a gente está aguardando a tua pergunta, tá bom? Mas, doutor Aguinaldo, e tem como a gente evitar isso? Por exemplo, normalmente eu acredito que para evitar você vai ter que prestar atenção com mais, né, vamos dizer assim, com a vida dos teus filhos, né? Depois, pelo que eu entendi, depois que a pessoa está aí numa certa idade, né, como adulto, ela não tem mais como evitar, né? Então, ela vai ter como tratar, né? Agora, acho que como evitar, tem ainda? Tem assim, até mesmo não só evitar e tratar, né? Ela vai começar, a evitação vai surgir a partir do momento que ela entende que ela tem esse sentimento e ela começa a se tratar por causa disso, começa a buscar a forma de tratar. E aí ela vai evitar que outros momentos possam surgir em que ela venha ter esse sentimento de rejeição. E aí é interessante essa sua fala, pastor, desculpe ter interrompido, quando eu falei o tem, né? Até mesmo porque é o seguinte, quando a pessoa começa a viver isso, uma das consequências que a gente vai observando é o isolamento social, o pessimismo. E aí o que você vai tratar é justamente isso. Por que essa pessoa está tão pessimista? Por que ela vive nesse isolamento social? Por que ela foge desse convívio relacional? Então nós fomos formados, criados para viver essa questão relacional. E muitas vezes a pessoa começa a ir para os cantos, começa a evitar, começa a se tornar heteroagressiva na fala por causa desse medo da rejeição, né? Ou já se sentir rejeitado, e aí ela tem essa questão. Então, se começarmos a falar sobre muitas questões vivenciais, e cada pessoa ela é diferente, eu quero sempre frisar isso, porque cada pessoa que vem, ela pode mostrar um ponto, ela pode se reconhecer nesse momento, e ela precisa entender qual é o contexto dela, o que ela tem de prazer, de vivenciar, se ela está se isolando ou não, se tudo para ela falar, o mundo para mim é tudo difícil, o mundo é difícil para todo mundo. Então, quando a gente falou lá atrás sobre essa questão da rejeição, antes da pandemia, já tinha esses sentimentos. Quantas crianças vivenciaram isso e quantos adultos que passaram por uma infância sofrida, por uma infância de luta, que chegaram na sua vida adulta, né, agora com esse sentimento, né? Então é interessante você observar que o não ele pode ser muito benéfico, e é benéfico quando a pessoa consegue entender que aquele não ele é um limite que foi dado ali por causa de várias circunstâncias, né? É muito fácil para nós hoje olharmos os benefícios que muitos têm e não aproveitam. Aí nós avaliamos o seguinte, falamos, na nossa época não tinha isso. Quer ver uma coisa simples que é social e muito bom?
o transporte coletivo gratuito para a pessoa que está indo para a escola, né? A gente observa justamente isso aí. Ele recebe a carteirinha do passe dele na escola, e com certeza o pastor não passou por isso, eu também não. Então, assim, ou eu comprava, a gente tinha um passe que você tinha que comprar lá, que você pagava uma porcentagem, né, com a sua carteirinha de estudante, ou se você não tinha, você tinha duas opções: ou ir a pé, ou seu pai tinha que ter dinheiro, alguém tinha que te bancar. Então você vivia aquele momento. Era fácil? Não. E isso impediu da gente estudar? Também não, mas houve um esforço para fazer isso. Ao passo de que na mesma escola, e assim, você passou por uma escola pública, aí fomos estudar para a escola pública, ainda tendo aquele jargão de que escola pública não ensinava tão bem, mas também depende de cada um. E olha só quantas coisas nós vamos passando por isso. E aí vai comparar com o outro, ou comparar com a circunstância do irmão que chegou numa situação melhor de condição financeira da família, aí ele vai falar assim: mas o meu irmão teve tudo, eu não tive nada e por isso que eu sou assim. Não, né? E aí se sente desprivilegiado, rejeitado, e aí ele vai ter uma luta na vida. Então eu preciso estar consciente que temos circunstâncias diferentes, somos pessoas diferentes e vamos passar por momentos em que precisamos lidar com esse sentimento que surge. Ele pode surgir dentro da família, como também no meu setor de trabalho, aonde eu estiver, tá? Então, tem como tratar? Tem como evitar? Porque a partir do momento que eu tenho consciência que eu passo por isso, né, que a minha autoestima ela se abala e eu me sinto rejeitado, eu preciso então agora evitar que isso chegue a mim. Como que eu vou evitar? Com certeza eu vou trabalhar muito mais do que o outro. Vou ter que investir muito mais do que o outro. É uma realidade. Muito bem. Primeiro que eu quero falar é o seguinte. Eu tive duas opções de ir para a escola, né? Assim, ou ir a pé ou ir andando, né? Então, eu escolhi. Então, essa era a minha alternativa. Não Ou é tinha mais negócio... confortável que a outra, né? Passe para nós lá era outra coisa, viu? Era que os nossos futuros crentes fazem em alguns centros aí que eles fazem, né? Que eles estão em algum lugar, né? Então, isso era passe para nós. Mas vamos lá. Mas o que eu ia perguntar também, doutor Aguinaldo, dentro daquela outra perguntinha lá, e foi bom o senhor ter respondido, porque eu particularmente estava achando que uma vez a pessoa dentro do problema já ela só tem mesmo como tratar, agora como prevenir para que o problema não chegasse, né? E era isso que eu ia falar sobre os nossos filhos, né? Eu acho que o que o senhor falaria para que nós pudéssemos, né, não deixar que os nossos filhos viessem se sentir desta forma, né? Porque assim, eu acho que sensação de rejeição, acho que todos nós devemos, acho que é natural todos nós participarmos, termos em algum momento, né? Ou não, doutor Aguinaldo, né? Eu acho que todos nós temos aquela sensação de que você chega num lugar, né? Aí tá aquele grupinho conversando, de repente mudou-se o assunto, né? Então é bem normal. Agora você fazer disso algo que agora está começando a mexer com as tuas emoções, mexer com os teus sentimentos, te tirar o sono, né? Te deixar ali, né, pensando, poxa vida, ó céus, o azar, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Eu acho que aí vem de alguma coisa talvez mais grave, como o senhor já explicou aí, talvez lá do início da vida, né? Aí a pergunta é: como que eu faço com os nossos filhos para que isso não venha acontecer? Principalmente para a galera que tem muitos filhos, né? Que é muito comum. É difícil ultimamente, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu preciso estar atento é que, assim como nós tivemos que trabalhar as nossas frustrações e os nãos que recebemos, os nossos filhos precisam passar por isso também. Precisam aprender que existem limites, existem recursos e condições de cada família. O meu filho, no caso, né, as minhas filhas tiveram que observar e aprender que, por mais que eu quisesse,
dar o que elas necessitavam, gostariam de ter, eu só poderia dar aquilo que elas necessitavam naquele momento, ok? Então, assim, a gente passa por esse detalhe, que a gente também traz, e é interessante, pastor Elber, que a gente traz na vida da gente aquela sensação de que eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Eu não quero, então assim, eu fui uma pessoa que não tive recursos, então os meus filhos vão ter tudo. E aí o que eu faço? Dou tudo que eles querem. No dia que eu não tiver condições e falar um não, ele não vai entender que esse não é não, eu não posso neste momento. Ou eu não tenho esse recurso e você precisa agora, a partir de agora, me ajudar a valorizar e conquistar. O que nós fomos ensinados foi que não tínhamos recurso, o que tinha era nas circunstâncias da nossa história, a própria questão social, ela tinha isso, a opção que você tinha, ir a pé ou andando, né? Então era o que você tinha naquele momento e conforme a sociedade foi caminhando, foi percebendo que algumas coisas poderiam ser melhores, poderiam ajudar para o desenvolvimento. Hoje nós estamos observando, e quer ver uma questão interessante, foi bom o pastor estar falando sobre isso, que me fez lembrar agora uma discussão em relação à questão educacional. Na pandemia, e aí vai se jogando a responsabilidade para todo mundo, né? E aí foi dito que nós estamos observando agora uma dificuldade nas escolas, uma dificuldade para muitos alunos que não estudaram na pandemia porque não tinham recursos tecnológicos. Ou seja, passou a ser o ensino EAD, acelerou isso daí, o ensino online. As escolas passaram naquele momento, tiveram que de uma hora para outra, porque todo mundo pensou, vão ser 15 dias, e a coisa foi se estendendo. Então, de uma hora para outra, tiveram que investir em tecnologia, tivemos que aprender, né? Isso de forma geral. O professor precisava estar ali para dar a aula, mas também teve que aprender a lidar com a tecnologia. Ele teve que aprender que é o próximo assunto, né? Naquele momento, a solidão, ou seja, você ficar diante de uma câmera e transmitindo, ou seja, o celular, e transmitindo para que o aluno lá da sua casa pudesse ter a aula e o professor sozinho ali sem ter aquele feedback naquele momento. E aí aprendemos as malícias, né? As artimanhas que todo ser humano tem, vamos dizer assim, colocando de uma certa forma, né? Porque assim, muitos deles que tinham condições e tinha o seu celular bom ali, uma boa internet, fechava o seu vídeo, fechava o vídeo, né, e o áudio para não dar microfonia, e muitos deles dormiam e não estudavam. Então, assim, de uma forma geral, né, ou generalizando, se diz que o problema é que realmente não vamos tirar esse mérito. Muitas pessoas não tiveram recursos e não tinham um celular, uma boa internet, e isso foi um prejuízo muito grande. Mas eu também tenho que entender que muitos aproveitaram aquela questão de não querer, estavam lá no conforto do celular, deitadinho, se estava frio ou não, desligava ali e apagava, e não estudaram também. Então tem os dois lados. E aí eu preciso entender que aquele que não teve recurso, ele vai falar, olha, eu não tinha condições. Eu vou ter que lutar muito mais agora e eu não consegui passar pelas disciplinas corretamente, então tenho um prejuízo. Aí, se juntar tudo isso, e o outro que teve condições, mas ele burlou a sua aula, ele deu ali, ele não teve condições, foi uma questão dele. Ele tem que entender e assumir a responsabilidade dele. Não é agora jogar para tudo, não, foi toda essa culpa ali. Então tem os dois lados. E aí o que eu preciso estar atento é aquele pai que lutando, tentando todos os recursos, mas que naquela circunstância perdeu o emprego, não teve o recurso de ter uma boa internet em casa, não teve o recurso de ter um bom aparelho, um computador, notebook, seja o que for, uma tecnologia para que o seu filho tivesse condições, ele vai se sentir de uma forma fracassado. E olha só o sentimento que vem.
Aí o sentimento dele é um sentimento que é outra coisa que a gente vai trabalhar, que é o sentimento de culpa, porque ele não teve o recurso necessário, e o seu filho hoje está desprivilegiado porque não teve os recursos necessários para dar continuidade. Agora vimos muitas pessoas que tiveram um bom investimento e deslancharam. Então na sociedade a gente vivencia tudo isso, pastor. Então a realidade é, qual é o momento? E eu preciso, quando a pessoa vem, e aí a gente fala a importância do setting terapêutico, porque quando ela vem, se o sentimento é de rejeição, qual foi a circunstância que trouxe essa rejeição para ele, que fez ele se sentir assim? Foi uma questão social? Foi uma questão da família? E aí é a pergunta do pastor assim, como pais, o que eu faço? Eu ensinei os meus filhos que existem limites, existem recursos, e às vezes eu tenho coisas que eu quero e não vou ter condições, e aí eu preciso avaliar se isso é só um desejo ou se é uma necessidade. Se todas as minhas necessidades foram supridas pelos meus pais, ou eles falaram, olha, corre atrás. Você vai correr atrás e a gente vai investir naquilo que é possível. O que eu posso te dar, eu vou te dar, mas eu não tenho condições de tudo. Então ele já sabe, né? E aí ele vai poder investir nisso. Então a realidade é que eu preciso sair do mundo da fantasia e ir para a realidade. E a realidade, muitas vezes, ela não é fácil para todo mundo, né? Então qual é a circunstância que eu estou? E aí eu vou trazer mais um pouco até o outro detalhe. Mas buscar um setting terapêutico é difícil. Hoje nós vemos com a questão da assistência social, a questão tecnológica, tudo nós temos, tanto a questão do teleatendimento, mas os CAPs, o sistema de saúde, eles estão investindo também. É fácil? Não, porque a demanda é grande mesmo, mas é possível. Muito bem. Começaram a chegar aqui algumas perguntas, doutor Aguinaldo, e então deixa eu atualizar aqui os meus recadinhos. Bom, mas antes da perguntinha, da pergunta que tem aqui de uma ouvinte, tem um outro recado aqui também. Cadê? Deixa eu ver aqui que eu tinha ouvido aqui e pedi para o meu amigo Luiz fazer lá um cheque, né, para ver o que era. E tem esse recado aqui, claro, eu gostaria que o senhor ouvisse esse recado. Bom dia, pastor Elber! E bom dia, pastor Aguinaldo! Conhece essas feras aí, né? Então, era só para dar esse bom dia. Não, e é uma alegria, assim, porque a gente vê assim, olha como que já estão aprendendo, né? E estão investindo, eles estão demonstrando a sua questão social, a alegria de estar aí, aqui com a gente e dar esse bom dia maravilhoso. Bom dia para vocês também. É Isaac e Débora, lá diretamente de Lajedo Alto, plugados com a gente já e todo vapor, né? Então bom aí dia, Isaac, bom dia, Débora, né? E todo Lajedo Alto aí que vocês estão representando aí, Lajedo Alto, né? Isso, e detalhe, aí com eles é diferente, melhor, é o contrário, né? Já não são rejeitados, não, esses aí já são amados até demais. Isso é bom. Por toda a família e por toda a rede, né? Que já são aqui mais famosos do que nós dois juntos aqui, doutor Aguinaldo. Isso aí. Isso é legal. Mas vamos lá, deixa eu ir para a perguntinha da nossa querida ouvinte. Ela está dizendo assim, ó: bom dia, pastor, graça e paz. Minha pergunta é a seguinte: tenho um sobrinho desde pequeno que morou com a avó. Depois dos 13 anos veio morar comigo. Sou tia. Ele não teve contato com o pai e esporadicamente com a mãe. Hoje, com 18 anos, ele diz que a vida dele está no piloto automático, como se ele estivesse dormindo e vendo a vida passar. Ele é mais recluso. Como posso ajudá-lo? Ele conversa comigo, conta seus sonhos, mas não consegue colocar em prática. Não tem motivação ou ânimo. Sempre fica procrastinando. Doutor Aguinaldo. Isso. Procrastinação nós já falamos uma vez. Procure aí os podcasts da rede. Se não tiver lá, a gente traz de volta. Mas uma das coisas que a gente observa muito grande é essa questão, essas atitudes. Mas quanto a esse jovem, já aos seus 18 anos, e aproveitando, tia, que aí conversa com ele, tenta trazer, e às vezes ele vai ter dificuldade mesmo de poder
verbalizar, dar nomes a esse sentimento. Por isso ele joga no piloto automático, está ali. Mas o que falta? Qual é a motivação? E a questão toda é ele conseguir um local, por isso que a gente fala do setting terapêutico, em que algumas perguntas, né, a gente vai retornando para a pessoa para que ela possa se dar conta daquilo que ela está falando, né? A culpa é porque eu estive fui criado com a minha avó, depois agora eu estou com a minha tia e eu não tive contato direito com a minha mãe, eu nunca estive meu pai presente. Ok, essas foram fases difíceis e fases que possivelmente ele esteja pensando, olha, se eles estivessem comigo, eu conseguiria desenvolver muito mais. Agora o tempo passou, né? Já tem 18 anos, ele precisa dar conta do dia a dia. E aí ele precisa observar os seus sonhos e o que fazer, tirar esses sonhos da fantasia, do mundo da fantasia e trazer para a realidade. E muitas vezes o conseguir falar sobre isso e dar conta sobre isso é o que vai fazer ele dar aquele input, aquele momento, o start, né? O start da largada e falar, olha, aconteceu sim, mas eu posso ir além do que a gente tem. Eu gosto de brincar com algumas pessoas que no passado, né? Talvez o pastor Elber aí como jornalista, né? Alguém foi radialista na família, não sei, mas tinha uma história do passado que se falava assim, o filho de mecânico, mecânico é, né? Tipo o filho de peixe, peixinho é, né? E eu quebrei essa história na família, né? Meu pai é um excelente soldador, não tinha contato com ele, eu sou torneiro mecânico, não vou negar, minha parte grande da história, eu ganhei, trabalhei a vida como um torneiro mecânico numa área, numa indústria, e hoje estou no ramo da saúde. Então, olha só, mas e várias vezes, em vários momentos, parando de estudar, voltando a estudar, e aí você acaba conquistando os seus objetivos tardiamente, um pouco mais tardio, né? Ao passo que o jovem que tem a oportunidade hoje de aproveitar, ele precisa estar atento e ter os nãos, aprender a passar pelas frustrações e lidar. Então, esse jovem, já com seus 18 anos, ele precisa tão somente conseguir colocar para fora e entender os seus sentimentos. E isso é verbalizando. Não é só porque para o amigo, para o familiar, ele vai falar, eu só estou vivendo como se estivesse no piloto automático. E aí? Então tá, né? Agora fale sobre isso. Ele precisa conseguir falar sobre o que é viver no piloto automático para ele, né? Por que em algum momento, e vamos lembrar de um detalhe, né? Se a vida me levar, mais ou menos isso, né, que ele está vivendo. Vamos lembrar de um detalhe. Quando você pensa numa pessoa, num piloto, né? Que até ele começar, chegar o momento de pôr no piloto automático, ele tem que desenvolver. Ele tem que taxiar a aeronave, ele tem que ouvir todos os comandos, ele tem que ter todo o cálculo da altitude, tudo que ele tem, aquela parte que eu não vou falar mais, que eu já não entendo, né? E aí chega no momento que chegou o momento certo, ele aciona o piloto automático, mas ele vai ter que desligar esse piloto automático em algum momento. A realidade é qual foi o momento que esse piloto automático foi ligado e agora ele precisa ser preparado para desligar esse piloto automático e voltar para a realidade. Porque vai ter que taxiar novamente, vai ter que aterrissar, vai ter que investir. Então é pensar, está com 18, daqui a 5 anos, aonde você quer estar? Qual é o seu projeto? É isso aí. Doutor Aguinaldo, bom, é o seguinte, a gente está pedindo para que as pessoas possam mandar as suas perguntas, não é? Mandar aí a sua dúvida, enfim. Contribuição também. Sua contribuição também, né? Se quiser fazer e tal. E assim, de preferência por escrito, né? Porque a gente não costuma liberar áudios, né? Até porque às vezes a pessoa faz uma pergunta, a gente manda uma resposta e às vezes a pessoa se sente constrangido. Mas chegou aqui uma pergunta e o meu amigo Luiz já ouviu lá e então aqui é tranquilo. Eu acredito que ela não se identifica, mas enfim. Mas eu vou liberar para a pessoa prestasse atenção. Ela fez essa pergunta, é um pouco longo, mas acho que dá para a gente liberar aqui. Ouve. Doutor Aguinaldo, bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta. Você ajuda, né?
Eu passei por uma situação na minha igreja, um homem casado, ele ficava me seguindo, todos os lugares que eu ia na igreja, ele acompanhava com o olhar dele, e estava muito me incomodando. Eu chamei o meu filho, e conversei com o meu filho, ele falou assim, vamos lá no gabinete do pastor e vamos passar isso com o pastor, que ele é um homem casado, ele não pode ficar comportando dessa maneira. O meu filho foi junto comigo, conversamos com o pastor falou assim, foi bom vocês me passar isso, porque ele é um candidato a diaconato da igreja, e eu vou mandar suspender. Aí suspendeu. Aí daqui a pouco, olha, ele lá na frente com os outros candidatos vai ser ordenado a diácono. O meu filho ficou tão triste com aquilo e eu fiquei arrasadíssima, mas pedi ajuda a Deus para eu me controlar e não sair da presença de Deus. Essa igreja, a Primeira Batista aqui de Itaguaí, foi onde eu aceitei Jesus. Muito bem, doutor Aguinaldo. Tem até um outro áudio dela aqui, mas acho que já deu para a gente entender. Está distante o seu som. Oi, doutor Aguinaldo, tá me ouvindo? Agora melhorou um pouquinho. Sim. O que eu estava dizendo é o seguinte, tem um outro áudio dela aqui, mas pelo que eu percebi, aí já mais um desabafo e tal, acho que não é legal a gente estar liberando. Não, já deu para entender a questão dela, né? Sim, pastor, pastor Elber, o que percebi aqui, e aí eu vou avaliar a fala dela, assim, avaliar não, falar sobre a fala dela, que é a sensação que a gente tem, e é justamente isso que a gente trabalha no setting terapêutico, né? A sensação que a gente tem é que ela foi acolhida, ela foi ouvida, porém ela se sente agora uma questão de que aquilo que foi dito de retorno não aconteceu. E aí parece assim, a sensação que a gente tem, né, é que aquilo que eu falei não teve importância, não foi aceito. E aí é como a minha situação não foi resolvida, foi rejeitada. E aí a questão toda a partir daí ela vai falar da fé, ela vai falar que ela permanece firme, ela não se afastou e fez muito bem, faz muito bem em relação a isso. Envolve um terceiro, que no caso é o filho, e a gente observa tudo isso aí. O que ela precisa trabalhar a partir daí? Ainda bem ela não falou tempo, né? Mas o que precisa aí e a gente trabalha isso? Primeiro é a questão de poder falar isso com o seu pastor, conversa com ele com esse sentimento, olha, eu percebi isso, e se continuar eu vou ter que tomar algumas outras atitudes, mas quanto ao seu sentimento, minha irmã, quanto ao seu sentimento, isso é importante que você trabalhe isso e possa fazer. Agradeço a sua confiança de trazer o assunto, falar conosco, tá? Mas a realidade esse sentimento que ficou no seu coração é um sentimento de rejeição porque não foi ouvida e não foi atendida? Quais as circunstâncias que envolve e o que você pode fazer a partir disso daí, né? Qual é o retorno que você quer fazer? Vai se manter afastada ou não? Vai mudar de igreja? Vai se precaver, estar atento em relação a isso? Mas o importante ali é que você consiga saber o seguinte: você falou com quem é de direito. E essa pessoa ela vai acolher a partir daí, que se surgir qualquer outra circunstância, a irmã já pôde falar. Mas trabalhe o seu sentimento. Trabalhe assim, o que isso te causou e tem te causado, se é que tem te causado, né? Por exemplo, se já está resolvido, eu não estou prestando mais atenção, já está tranquilo. Mas se eu estou vivenciando algo que está me deixando com um sentimento ruim porque não fui ouvido, e por outro lado porque não foi resolvido, é bom conversar e trabalhar sobre isso. Vamos lembrando, tá, pastor Elber, que aqui nesse momento a gente traz o assunto para que a pessoa possa se identificar, né? Ou até falar, eu estou passando por isso, e busca ajuda mesmo, busca ajuda para ser tratada, para trabalhar e trabalhar esses sentimentos. Pastor Elber, não te ouço. O som está desligado aí.
Meu retorno, ele tá de uma forma aqui que eu tô me ouvindo, né? Mas aí... Ele não vem para mim, né? Mas tem nada, eu aviso toda hora. Chegou aí, né? Bom, Chegou. E eu não me sinto rejeitado, não, que eu sei que a tecnologia a gente trabalha sobre isso, tá bom? boa. Tá certo. Doutor Ignaldo, olha só. A pergunta aqui da querida é a seguinte: graça e paz. Bom dia, pastor. Na minha época, eram duas opções, que eu e a minha irmã tínhamos. Uma era ir a pé. Aí ela botou a pé, e ela botou aqui entre parênteses, né? Eram 14 quilômetros de ida e volta no tocante à escola, quando o senhor falou ainda há pouco, né? Que algumas pessoas não tinham a opção de ir de ônibus, enfim, né? E a outra era ir, e ela botou aqui, perdão. E a outra era ir, ela escreveu aqui desse jeitinho: amontada de jumento. E essa segunda opção era rara, porque era o transporte do nosso saudoso papai, de ele ir trabalhar, no caso, né? E ela falou o seguinte: mas posso afirmar que hoje eu e minha irmã temos Deus na nossa vida, família, casa, carro, emprego, formação acadêmica, entre outras bênçãos. Só tenho a agradecer a Deus e aos meus pais pelos ensinamentos. Então, na verdade, é um comentário, não é uma pergunta. É a contribuição, olha só, não é só financeira não, viu? E essa contribuição, pastor Elber, olha, eu fico pensando assim, como que a gente tem história para contar. Não que os nossos filhos, essa nova geração, não tenha história, e vai ter, porque conforme nós vamos passando as gerações, nós vamos tendo as mudanças, e aí a mudança tecnológica ela é fantástica. Então a gente vê o meio de transporte que elas tinham, elas usavam quando tinham, mas não tendo, eram só 14 quilômetros andando para poder chegar, e assim o interesse, aquela garra, o desejo de investir. E por isso a gente vê a importância, a gente fala com o jovem hoje, a gente fala com muitos: olha, você precisa estar atento, porque quais são as opções que você tem, possibilidades de investir. Aí é onde a gente traz aquela história, né? Na minha época eu não tinha isso e, no entanto, eu consegui chegar até aqui, né? Então a realidade é: você tem as opções, hoje tem o EAD, hoje você... porque antes era falar que o EAD vingaria, achava que não. A pandemia já veio e ajudou isso daí a acelerar. Então a gente precisa estar atento que, além das questões sociais, e vai passar pela questão social sempre, né? A gente acaba se sentindo rejeitado em algum momento ou com uma dificuldade, porque até onde eu cheguei foi o nível que deu, né? Eu trabalhei, eu cheguei aqui. Agora o outro conseguiu ir um pouco mais além, talvez foi o meu colega de classe, ele investiu um pouco mais, ele estudou um pouco mais, ele pode ter tido um pouco mais de recurso, mas o que eu preciso é ter o contentamento da onde eu cheguei, mas não parar. E aí investir, e dar uma olhada lá dentro de mim, se tem alguma questão em relação a isso. Antes da gente trabalhar, porque a hora vai passando, daqui a pouco o senhor vai falar que a hora passou, deixa eu só sair um pouquinho dessa rejeição, né? E vamos não rejeitar o tema solidão, né? Nós falamos um pouquinho, né? E aí quando a gente fala, aí o senhor pode trazer as outras perguntas. Quando a gente fala sobre solidão, definindo lá pelo dicionário, é o estado de quem se acha ou sente desacompanhado ou só, no isolamento, né? Vive na mais profunda solidão. E aí quando eu estava falando aqui sobre tema, esse também é um tema muito antigo, tá, pastor? Então, se tem mais alguma pergunta, pode trazer, depois eu falo um pouco mais sobre a solidão. Muito bem. Então vamos lá. Tem mais uma outra perguntinha aqui que o Luiz acabou de me liberar aqui. Foi um áudio, né? Nem todo mundo tem a tranquilidade para escrever o que gosta de expressar, né? Por escrito, e acho às vezes melhor mandar por áudio. Então tem mais um áudio aqui. Vamos ouvir. Passou, antes de passar o áudio aí, tá me ouvindo? Lembrar uma das coisas assim,
Eu, por exemplo, acho fantástico, um dia desses aí, o pastor Bill, se eu não me engano, falou na manhã, né, falando sobre a tecnologia, que ele falou da datilografia, quando ele aprendeu, né, tinha que usar 10 dedos, né, e hoje com 2 dedos a gente vê essa criançada, esse pessoal todo aí numa velocidade no teclado ali do celular. E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque eu também tenho, assim, tem hora que eu não tenho a paciência de ficar digitando, é melhor o áudio mesmo e pronto, né? Rapaz, eu aprendi uma técnica, viu, doutor Ignaldo? Os telefones mais modernos agora, eles têm lá no teclado um microfonezinho que você clica nesse microfone e aí você dita, você pontua, né? Tipo, você vai falando aqui, bom dia, doutor Aguinaldo, ponto de exclamação. Aí ele escreve lá, bom dia, doutor Aguinaldo, ponto de exclamação. Entendeu? Aí é rapidinho. Esse eu aprendi. Olha a tecnologia. Todo mundo acha que eu sou bom na digitação, assim, ó, que eu detono. Mas é tudo grave, tudo áudio digitado. Tá aí deixa pra lá. o divã digital aqui que o Luiz acabou de falar aqui, ó. Mas vamos lá. Tem um recado aqui então, doutor Aguinaldo. Vamos ouvir a pergunta da nossa ouvinte. Bom dia, pastor. E aí, tudo na paz do Senhor? Eu gostaria de saber também uma história minha, né? Que eu tive uma filha e acabei passando por uma fase muito difícil e acabei dando ela, né? E pela ajuda familiar que eu não tive, né? Que meu pai é pai de 15 filhos e eu Você está entendendo? Tá dando para entender? Estou. Tá? Ok. tenho sofrido essas consequências. Desculpa, eu dei uma aceleradinha porque são 3 minutos e meio a perguntinha dela. Crença longa mesmo, né? Hoje eu tô com 48 anos e não consigo me libertar dessas coisas, né? E acabo me jogando na bebida, no cigarro, né? No momento, e eu já sou evangélica há 17 anos, né? E não consigo me libertar dessas coisas. Então, todas as pessoas que encostam junto de mim também, eu acho que eles me olham diferente, né? Então, eu começo a frequentar a igreja. Aí a perseguição vem, né? Mas eu nunca saí também da presença do Senhor, né? Mas as perseguições é demais. Então, eu gostaria de saber que toda pessoa que encosta junto de mim, eu só enxergo que elas são meu inimigo, né? Então, eu não consigo ficar perto de ninguém. Um pouco fico na igreja, pego o culto, me sinto bem, né? Mas não consigo me libertar dessas coisas, né? Porque meus pais, eles acabam me abandonando com 12 anos de idade, né? Eu tive que trabalhar na cidade e as coisas não foi fácil, né? Então, até hoje eu não consigo ser feliz na vida sentimental, né? Por ter passado por essa frustração, né? Com o pai dessa criança. E hoje ela está fazendo 29 anos e ela não quer entender que eu sou mãe dela, né? Ela diz que entende, que perdoa eu como ser humano, mas não perdoa como mãe, né? Então eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer para me libertar dessa aflição, né? Que sempre me ataca, né? Sempre eu não sou de beber direto, mas como me ataca, me leva para o mundo, né? Eu acabo passando mal, perseguição demais, né? Não ter apoio familiar. Então eu não consigo confiar em ninguém, todos que encostam junto de mim, eu acabo tendo nojo, né? Porque eu coloquei na cabeça que quem podia cuidar de mim direitinho era meu pai, minha mãe não cuidou. Então hoje eu tenho passado por muita luta e eu gostaria de saber o que eu tenho que fazer para me libertar disso, né? É muito sofrimento, é muita luta, é muita humilhação, eu chego, as pessoas acabam me atacando sem eu fazer nada, né? E eu, onde eu passo, eu só falo do amor de Jesus, né? Porque foi isso que eu aprendi, que só Deus pode me libertar. Então eu gostaria de saber o que eu posso fazer para me libertar dessa frustração, né? Desse sentimento maligno que realizou dentro do meu coração. Então eu quero que você me dê uma resposta aí, por favor. E que Deus abençoe você e continue usando vocês. Tá? Eu moro aqui em Bom Jesus da Lapa, meu nome é Rosine Santos da Silva. Fica com Deus, um abraço. Tem muita coisa para falar, mas vou falar pouco, por conta que o áudio, né, fica grande. Então eu quero que vocês me ajudem, me passem uma palavra, o que eu posso fazer, qual salmo que eu posso usar para me se libertar disso, porque também eu sofro muita perseguição na igreja, né? Já fui em várias igrejas, a perseguição são a mesma, mas eu não consigo afastar do amor de Deus. Então fique na paz, um ótimo dia. Legal, e a gente, antes de o senhor responder, doutor Aguinaldo, eu quero muito agradecer a nossa querida, ela até falou o nome dela aí, mas eu não vou repetir. Quero muito agradecer a essa querida irmã, né, pela coragem, né, de estar abrindo o coração aqui, né, e claro, trazendo um momento de reflexão para muita gente que está ouvindo a rede nesse momento, não é isso, doutor Aguinaldo? Exato, pastor Elber. Agradeço o carinho, porque também é um carinho que ela está tendo consigo mesmo e conosco, pela confiança, sabendo aqui da rede, né? E uma das coisas que a gente precisa estar atento é sobre a necessidade de cada um. Lembra que eu estava falando com o pastor sobre a questão da rejeição, o sofrimento que traz. Eu vou só pontuar algumas coisas, mas eu vou trazer uma resposta mais rápida aqui para ela logo de início e depois eu pontuo algumas coisas. O primeiro, que é como orientação, é que procure ajuda. Procure, seja que pode ser lá
pelo CAPS, pelo SUS, no posto de saúde, se tiver próximo da sua cidade aí o local que tenha psicólogos, mesmo que seja uma psicoterapia de grupo, em que possa conversar sobre isso. Porque o que a gente observa nesta fala, no seu relato? O relato começa da infância, em que ela sente justamente pelas circunstâncias e o desejo e as dificuldades dos seus pais, que também ela sente a rejeição vinda dos pais. É algo que acontece nessa questão da rejeição, que agora ela não tem condições e a filha também, ela acaba deixando a filha ser criada por outros, né, por outros familiares, né? E ela traz justamente isso para si. Olha quantas coisas a trabalhar, né? Então, junto com essa questão do sentimento da rejeição pelo que ela sentiu dos seus pais, ela traz agora uma outra questão, que é o sentimento de culpa. A gente vai estar falando sobre isso. E esse sentimento de culpa é por não ter conseguido cuidar da sua filha. Quanto à sua filha, ela falou, olha, ela perdoa como pessoa e tudo, mas olha, o vínculo materno ali acaba sendo quebrado, porque ela até reconhece, ela até viu, porém ela não como que eu digo aqui, ela não teve esse convívio direto, até mesmo de criação. Então ela não viveu os sofrimentos, ela não conseguiu entender. Então, meu ouvinte, minha irmã, busque mesmo ajuda a trabalhar isso aí, trabalhar por etapas. Olha quantas coisas. A rejeição que você sente pelos seus pais, que os seus pais, não é você rejeitou os seus pais, mas sentir que foi rejeitada pelos seus pais. A consequência da sua história, em que você acaba tendo que deixar sua filha ser criada por outros, e aí você sente que rejeitou ela, ou seja, reproduziu aquilo que aconteceu contigo mediante as circunstâncias. Olha quantas questões emocionais. E hoje o que você vive é a questão da culpa. Aquilo que eu falei também, pastor. E aí, não estou dizendo que não existe perseguição e que a senhora não está sendo perseguida. Mas aí acaba a gente vivendo naquela angústia de que só no fato das pessoas nos olharem estão nos julgando ou nos perseguindo. Então, a gente chama de síndrome persecutória. E aí é questão de trabalhar isso. Pode ser clássica, tratado... né, doutor Aguinaldo? Exato. Pode ser tratado, sim. E a melhor coisa é que você vai conseguir a paz e você vai conseguir entender, olha, eu não tive o vínculo com você, vai poder falar com a sua filha que não conseguiu ter o vínculo, mas só o fato de poder ter o contato e sentir o perdão dela como pessoa, isso é importante. Mais tarde vai conquistar a questão de mãe, mas ela vai ter esse sentimento materno de quem a criou, né? E aí é conseguir lidar com isso. Agora, outras coisas que precisam conseguir trabalhar, olha como uma consequência vai puxando outra. Quando a Bíblia fala de um abismo, chama outro, né? Porque quando ela sente essas angústias, aonde está sendo a fuga dela? Às vezes na bebida, né? E aí, quando acontece isso, a própria pessoa fica se julgando como fracassada, que não deu conta. É esse sofrimento que está vivendo. Olha só quando a gente fala do sofrimento, né? Então há todo um contexto. E aí num setting terapêutico, seja ele pelo SUS, seja num trabalho voluntário, seja o que for, mas aí você vai começar a vivenciar esse cuidado. O que precisa? Sentir o cuidado, sentir-se cuidada. E aí nesse sentir-se cuidada, conseguir agora passar ao outro esse cuidado também, ok? Então muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. E aí eu te digo, aproveita aí próximo de você, aonde você estiver, procure ajuda e você vai conseguir falar sobre isso, conseguir colocar tudo isso para fora. Muito bem, são 11 horas e 15 minutos em Brasília, 11h15 na nossa capital. Estamos aqui com o nosso querido doutor Aguinaldo Pinheiro. Toda quinta-feira nós temos esse bate-papo no Divã da Rede, acontecendo a partir das 10 horas da manhã, aqui na rede. E claro, você sempre é o nosso convidado a estar participando junto conosco. Muito obrigado, querida, Deus abençoe a sua vida. Bom, doutor Aguinaldo, gostaria de acrescentar mais aí sobre o nosso assunto? Já são 11 horas e 15 minutinhos. A vontade é de continuar conversando aqui, mas eu vou precisar de continuar semana que vem. Aí semana que vem, a gente, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma... você que está nos ouvindo ainda,
queira falar, queira expressar, manda o seu WhatsApp aí para a rede, vai chegar para mim. Se for assim que chegar, eu tendo condições, eu te respondo também e a gente pode continuar o assunto. E aí, semana que vem a gente está trabalhando, lembrando que a gente está trabalhando o tema que é a arte de recomeçar, tratando as feridas emocionais causada. Hoje falamos da rejeição e dei só uma pincelada sobre a solidão. E aí, pastor, só para lembrar para o pessoal ficar curioso também, na questão da solidão, eu fui pesquisar, a gente tem na revista de psicologia, você pode procurar, tem um artigo, eu vou trazer ele aqui a baila, né, à tona, a gente vai falar sobre ele um pouquinho, sobre o que ele define como solidão. E são dois autores que pesquisaram em 1984, muito antes da pandemia, né? A gente falou sobre solidão na questão da pandemia, mas eles pesquisaram nas literaturas pensando sobre a questão da solidão no contexto brasileiro e fizeram um artigo com pesquisa na área bibliográfica. Quantos que já falaram sobre isso? E aí a gente vai trabalhar, porque olha só, a nossa ouvinte aí, ela falou sobre a questão, e aí a gente pontuou aqui a questão da rejeição, que ela sentiu, vivenciou isso, acabou acontecendo, aí vem o sentimento de culpa e a pessoa acaba se isolando e indo para a solidão, que não é muito bom. Então a gente vai continuar semana que vem, né? E agradecer a você, o nosso ouvinte, que está juntamente conosco, e poder bater esse papo e trazer aqui, olha só, pastor Elber, o pastor falou no início o seguinte, quando estava começando o programa: não me deixe falando sozinho. Olha, nós batemos esse papo aí, não te deixei sozinho. Estamos aqui. Obrigado, doutor. Agora eu preciso sair. Muito obrigado. Tá certo. Doutor Ignaldo, obrigado mais uma vez pela tua participação. Em nome de toda a rede, de toda a equipe, a gente agradece aí esses momentos tão edificantes que acontecem toda quinta-feira aqui com o nosso querido doutor Ignaldo Pinheiro. E quinta-feira que vem, então, imperdível, né? Você já avisa todo mundo, anota na tua agenda para que você possa estar ouvindo-nos, né, na próxima quinta. E lembrando que em todos os podcasts, ou em todas as plataformas, melhor dizendo, de podcasts, né, você vai poder ouvir daqui a 1 hora mais ou menos. Você pode ouvir de novo esse bate-papo aqui com o Dr. Ignaldo. Se você não conhece ainda o Dr. Ignaldo, você pode, no nosso canal de TV no YouTube também, você pode acessar lá e se inscrever no canal e tal. E aí você pode assistir, né, esse bate-papo aqui e conhecer o nosso querido Dr. Ignaldo também, tá bom? E claro, também esse bate-papo vai ficar no nosso site aqui, www.rede316.com.br, para você ouvir novamente. Eu acho que vale muito a pena. Doutor Ignaldo, obrigado, querido. Um fim de semana abençoado aí e, Deus permitindo, quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um no Divã da Rede. Ok, pastor Elber, muito obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes, a toda essa equipe da rede. E semana que vem a gente continua. E se não der para terminar, a gente vai trabalhando sobre isso. Você, nosso ouvinte, pode mandar pergunta, pode trazer, que a gente vai estar conversando. E aí já fica a pergunta: o que é solidão para você? Você tem vivido numa vida solitária? Tem passado por esse momento de angústia? Fale conosco, mande sua pergunta, a gente vai estar conversando semana que vem. Forte abraço, pastor. Abraço, querido. Deus abençoe. Até semana que vem. Bom demais. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Ignaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.